Tudo bem? Todos prontos para a nossa conversa de sábado? Hoje o assunto é muito legal, muito interessante. Acredito que para muitas pessoas, muitas mães, né, que estão aqui presentes, não só mães, pais, cuidadores, avós, todo mundo, né? Tudo bem, Leilane? Seja bem-vinda. Lidiane, Sérgio, pessoal que está entrando. Hoje a minha conexão aqui de internet está bem fraca. Nessa quarentena, né? A gente é surpreendido. Então, caso a live caia, eu prometo deixar para vocês gravado um vídeo com todas as informações no meu feed de notícias, ok? Dá um aceno para mim, dá um ok, só para saber se vocês estão ouvindo direitinho, se o áudio tá bom, se tá tudo certo, só para ter um feedback aí de vocês, tá? A gente vai falar sobre bebês, sobre crianças pequenas, todo mundo, é um assunto que interessa muita gente, né? Eu quero saber quem aí tem criança pequena em casa, se são só as mães que estão aqui assistindo a gente ou se tem pai também, né? Ou avós. Eu acredito que a maioria seja mãe, mas às vezes a gente se surpreende, porque os pais estão correndo à frente dessa tarefa. Tem muitos pais aí que exercem muito bem esses cuidados com os pequenos, né? E eles estão de parabéns e merecem toda a nossa admiração, certo? Então, a proposta da live de hoje é passar uma informação bem atual, bem legal, sobre cuidados com a higiene bucal, com bebês e crianças na primeira infância, isso é, crianças pequenas, pequenas mesmo. Então, se você tem alguma amiga ou conhecida que acha que essa live pode ajudar, eu convido a todos para estarem encaminhando aqui embaixo por esse aviãozinho para essa pessoa, que a gente já vai entrar no assunto, tá bom? Podem encaminhar, comentar e curtir aqui no coraçãozinho, que eu vou saber que vocês estão recebendo as informações de forma adequada, tá certo? Vamos lá então, né? Vamos começar com os nossos bebezinhos, um assunto bastante pertinente, né? A gente agora na quarentena sai um pouco da rotina e a higiene bucal sai um pouco da rotina também, acaba ficando um pouquinho mais difícil, né? Manter a rotina. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? De 0 a 6 meses de idade. Vamos começar falando então. O primeiro passo é a gente lembrar da importância da amamentação, certo? Amamentação, eu sou fã incondicional. A gente sabe que às vezes a vida real não é tão simples quanto os nossos sonhos, né, de gestante. Às vezes a amamentação não procede da forma que a gente sonha, mas assim, a gente fala dentro do possível, a gente orienta a amamentar. Ser mãe é muito além do que querer amamentar. Muitas querem, não conseguem, muitas querem e não é possível por algum motivo, mas se você conseguir, se você puder, amamente seu filho, tá? Primeira semana de agosto vai ser uma semana especial de conscientização da importância da amamentação. E eu lembro aqui que o primeiro aparelho ortodôntico que existe é o seio materno, tá? A criança que mama adequadamente por 1 ano, até mais, já vai naturalmente desenvolver toda essa parte estomatognática que a gente fala, que é a formação dos dentes, que é a posição das arcadas dentárias, né? Esse é o primeiro aparelho ortodôntico, né? A amamentação provê isso. Tá certo, quando não há possibilidade de amamentar, o que a gente faz? Existem outros artifícios, mas se você, mamãe, tem essa possibilidade e consegue, você é uma premiada. Então não perca essa oportunidade, né? Tá bom? Vamos ver aqui. Quando o bebê nasce, existem alguns aspectos normais que a gente espera
encontrar na boquinha do recém-nascido. Uma delas é que os rodetes gengivais, que a gengivinha não está encostando um em cima do outro. O normal é ter uma aberturinha, sabe? Aquele é o normal, porque é o formato ali que vai encaixar no seio materno. Então a criança já vai desenvolvendo essa amamentação. É normal o queixinho tá um pouco mais para trás do que a parte da frente, porque de lado assim é a posição melhor para pega da mama ali, para a criança conseguir se alimentar, conseguir mamar. Então esse é o padrão normal, certo? E daí a criança começa a, 1 mês, 2 meses, está indo tudo muito bem, né? Aí lá por 3 meses de idade, tá tudo certinho e a criança começa a babar. Babar, eu não sei se alguma de vocês que tem criança em casa ou lembra disso. Criança baba, encharca babador e põe fralda. Tem mães que enrolam fraldas até no pescoço da criança. Nossa, chega no consultório, mas meu filho baba muito. Eu falo, você deve levantar a mão para o céu. A saliva é assim um protetor natural. A natureza ela é tão perfeita que ela entende, olha, essa criança está crescendo, já tem 3 anos, daqui a pouco, 3 meses, aliás, daqui a pouco vai começar a colocar a mão na boca, daqui a pouco vai começar a vir dentinho. Então o que acontece? A saliva acaba protegendo contra bactérias. Então a criança que saliva bastante, o bebezinho que saliva bastante, isso é um fator protetivo muito importante. Tá? Isso é sinal de saúde, isso é muito bom, tá bom? Então vocês não se preocupem e não fiquem irritadas em babador cheio de saliva e sujo e fralda e tudo isso, não, isso daí é muito bom. A saliva ajuda a proteger a boquinha da criança contra algumas bactérias que a natureza já sabe que vão aparecer, tá? Então tá ali 3 meses, 4 meses, começa a aumentar aquela salivação, começa a salivar. E aí, gente, por que isso de repente aconteceu? Eu tava tão bonitinho no berço ali, né? Não, é que tá vindo dentinhos por aí. E uma coisa importante da gente saber é que existem tabelas de data para nascer o dente, mas isso são apenas tabelas, são apenas estatísticas. Tem crianças que com 4 meses já tem dentinho. Tem crianças que não, que lá com 9, 10 meses ainda não tem. Tem algum problema com essas crianças? Não, gente, não tem. Claro que passando muito tempo, em caso de dúvida, converse com o profissional, né? Faça uma consulta, vai ver o que pode estar acontecendo. Mas, em geral, essa variação de tempo para nascer o primeiro dentinho pode até preocupar um pouco as mães, né? Mas é natural, é o desenvolvimento de cada criança. Então, a gente tem que dar o tempinho, né? E respeitar, não tem nenhum problema. Na média, as meninas são mais adiantadas, para variar, né? Os meninos ali, que me desculpem, mas para variar, até na hora de nascer o dentinho, as meninas são mais adiantadas. Não falei nada aqui, tá bom? Mas, enfim, é bem comum a gente observar a troca ou o nascimento de dentes um pouquinho antes nas meninas do que nos meninos. Mas se inverter também não tem problema, se atrasar um pouquinho não tem problema e se adiantar um pouquinho também não tem. Chegou lá por volta de 6, 7 meses, em média, começa a nascer os dentinhos. Aquele dentinho lindo, a gente fotografa e fala, nossa, que coisa mais linda, meu bebê agora tá com dentinho, que bonitinho. Lindo, maravilhoso, está preparando o organismo da criança para começar a se alimentar. É a primeira etapa, né? Então a gente, como responsável, a gente precisa também começar a ver como cuidar desses dentes. Não é só a questão de estar nascendo o dentinho, né? Nasceu o primeiro dentinho. O que eu vou fazer? Vou correr na farmácia já comprar uma escova de dentes para bebês. É isso. O que eu faço? Uso pasta? Não uso pasta? O que vocês têm bebês aí? O que vocês acham? Vocês já usam pasta? Não usam escova com os dedos, escova com uma gaze? O que eu faço, gente? Agora que meu filho tem dente, eu nunca imaginei, meu primeiro filho, não sei o que fazer. Então, por isso que a gente está fazendo essa live aqui, né? Para ajudar vocês numa orientação simples, básica, né, que pode ajudar bastante gente. Se tiver familiar, alguém que possa aproveitar essa informação, ainda dá tempo, envia aqui pelo aviãozinho para a pessoa receber a live, tá bom? Enfim, quando nasce o primeiro dentinho, fique tranquila. Você pode usar uma gaze,
uma fraldinha e bem limpa, bem macia, ou uma gaze, melhor ainda, porque daí você usa e joga fora. Uma gaze, mamães principalmente, unhas bem curtinhas, certo? Nada de unhas compridas. Agora você tem um bebê. Fazer o quê? É uma fase da nossa vida, né? Unhas curtas, bem aparadas. Os papais, unhas limpas, por favor. Usa uma escovinha, limpa bem o dedo, pega uma gaze com ou soro fisiológico, ou uma água bem limpa, filtrada ou fervida. E você vai limpar o dentinho do seu bebê, aquele um dentinho ou dois que nasceram, né? Precisa usar pasta? A Associação Americana de Pediatria, já há algum tempo, tem indicado usar pasta com flúor desde o primeiro dente. Essa é uma orientação oficial da Associação Americana, ok? Eu já vou orientar, na sequência já vou explicar a quantidade, tipo de pasta, tudo isso. Mas, assim, como é muito pequenininho, algumas famílias fazem a opção de usar só a gaze, para tirar aquela gordurinha que fica em volta. Aquela gordurinha, às vezes pode formar uma placa bacteriana, né, que é transparente, que a gente não enxerga, e ali pode juntar algumas bactérias que podem ser nocivas mesmo, né? Então, a princípio, você usa uma gaze, tá? Vamos começar por aí. Precisa fio dental? Falar, meu Deus, Luciana, fio dental num bebê, eu mal consigo tirar o meu pijama e vou ainda achar tempo para passar fio dental num bebê. Gente, placa bacteriana, cárie, tudo isso, não é só na parte da frente do dente que acontece. Pode juntar bactéria na parte de trás, na lateral. Os bebezinhos normalmente têm os dentes assim separadinhos na hora que nasce. Isso é normal, não se preocupe. Pode ficar tranquila. A gente pode usar, por exemplo, um fiozinho dental próprio, que eu adoro, eu uso no meu filho já há bastante tempo, que é o fiozinho que aparece assim com essa forquilha, olha. Não sei se vocês já viram na farmácia para vender. Eles vêm nos pacotinhos, hoje em dia tá bem mais simples de achar, qualquer farmácia tem, né, dessas maiores. Então, você pega e usa esse fiozinho para limpar a lateral do dentinho, a lateral. Fio dental, gente, não é só para passar quando um dente está grudado no outro, junto um pedaço de carninha ali, né? Por favor, fio dental, o principal objetivo é a gente conseguir tirar essa placa bacteriana, são bactérias que já estão ali há bastante tempo. Então, supondo que a superfície do dente está aqui, você vai passar o fio dental na lateral, porque ali você não vai conseguir escovar, certo? Então, isso é bem, bem importante, uma informação bem importante. Que mais? Isso, então, a gente está lá nos 6 meses de vida, por aí. Usando uma gaze, certo? Usando um fio dentalzinho, pode começa treinando com um dentinho, que é mais fácil, que logo você vai ter, sinto muito informar, uns 20 para você cuidar. Então, começa com um ali, né? Bonitinho, e daí já vai treinando, a criança também já vai se ambientando com isso de deixar mexer dentro da boca, né, desde bem pequenininho, tá bom? Nessa fase, antes de nascer os dentes, né, que a gente estava falando, é bem comum e bem normal o bebê ter a língua entre as gengivas, tá? Tem a gengiva embaixo, a gengiva em cima e a língua normalmente fica paradinha ali no meio. Isso é normal, mas a hora que começa a nascer os dentinhos, essa língua que está aqui no meio tem que se posicionar atrás dos dentes. Então, com o tempo, esses dentes vão limitando a língua. Se passar, começa a nascer os dentinhos e continua essa língua entre os dentes, no caso, aí é uma situação que seria indicado dar uma conversada, né, com um profissional, certo? E depois dos 6 meses, essa língua ela vai retraindo, os dentes vão fechando e os outros dentes vão nascendo. Vamos lá. Existe também uma opção para escovar, muitas mães me perguntam, que é esse dedalzinho aqui, olha. Vocês já viram para vender, já viram em farmácia, já ouviram falar? Ele é de silicone, ele é bem molinho, tá? E dá pra gente usar para higienizar os dentes das crianças pequenas, dos bebês, tá bom?
Eu, assim, oriento, desde que seja bebê pequenininho, até 1 ano de idade, mais ou menos, a gente pode usar uma gaze mesmo para estar higienizando, porque a gente tem um controle maior. Além disso, no lábio do bebê, aqui embaixo dessa parte superior, assim, sabe, olhando aqui por baixo, tem um freio, que é uma membrana bem fininha, uma membraninha, todos os bebês têm. E se a gente pega uma escova maior ou alguma coisa que a gente não tem o controle, pode machucar, pode ferir aquele freio. E aí a criança não vai querer deixar você escovar o dente mesmo, vai chorar. Por quê? Porque ela vai relacionar a escovação com dor. Ela vai relacionar isso naturalmente. Eu fui escovar meu dente, minha mãe foi escovar meus dentes ali, machucou ali, então dói. Então é bom a gente ter bastante cuidado com essa membrana, tá bom? Com esse freinho que é quase transparente de tão fino. Então por isso que eu oriento, assim, quando é pequenininho, usa uma gaze mesmo. Não se preocupe com esses artigos, essas coisas de mercado, não é porque é caro e porque é comprado que é melhor, tá? Uma gaze limpa vai fazer um bom trabalho ali, com certeza, certo? O que mais? Tá bom, 6 meses, vamos começar a introdução alimentar, né? A gente vai começar, daí conversa com o pediatra ou com o nutricionista, né? Tem a nutricionista Ana Caroline aqui de Londrina, que é muito boa, né? A gente estava até fazendo um grupo essa última semana, né? Se tiver o pessoal do grupo ali, depois dá um oizinho aqui para mim. Começou a introdução alimentar. Agora vamos... E os dentes começaram a nascer mais, né? Nasceu um, nasceu o outro, começou a nascer mais. Então a gente vai ter que aumentar esse cuidado com a higiene bucal, certo? Vamos começar a usar pasta, vamos ver o que a gente pode fazer. Como eu estava falando, já há algum tempo a Associação Americana orienta o uso de pastas de dente com flúor desde recém-nascido. Algumas escolas, né, alguns profissionais orientam não, espera um pouco para colocar o flúor, porque o flúor é tóxico. Existem grupos nos Estados Unidos contra o uso de flúor, contra a fluoretação da água. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não levanto essa bandeira, sabe? Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, tá? São grupos mais radicais, mas enfim. Você optou, vamos usar o flúor desde recém-nascido. Quanto que eu vou usar de flúor? Né? Meu filho tem 4 dentes, o que eu vou fazer? Eu estou usando a gaze para limpar na frente, atrás. Quanto de flúor que eu vou usar? Eu vou mostrar para vocês. Quanto de flúor não, quanto de pasta, né? Vocês estão conseguindo enxergar o que está na minha mão? Olha, vou pôr bem pertinho para conseguir enxergar. Gente, não dá nem para ver. Isso aqui é um grão de arroz, tá? Então, a quantidade de flúor que vocês vão usar num bebezinho até 2 anos de idade, não é isso aqui, é metade disso, metade de um grão de arroz. Então, é muito, muito, muito pouquinho. É, assim, quase imperceptível, até 2 anos de idade, certo? De 2 a 5 anos de idade é outra fase, a quantidade muda um pouco. Então, em vez de usar meio grão de arroz, vocês vão usar 1 grão de arroz. Então, você vê que até 5 anos de idade, a quantidade é muito, muito pequena, certo? Mas você vai falar, mas qual pasta que eu compro? Eu vou lá na farmácia, tem essa daqui, tem essa daqui, tem a outra, tem essa daqui. Qual pasta que eu vou comprar para o meu filho usar? Ele tem 4 dentes, ele tem 1 ano e pouco, não sei que pasta escolher. Como que vocês vão escolher, gente? Não é pela melhor marca, não é pela... Vocês têm que aprender muito, vocês não, nós, né? Nós todos, ler rótulos. Sim, precisamos entender de rótulos. Se a gente gosta dos nossos filhos, se a gente ama a nossa família, a gente tem que aprender a ler rótulos, ler embalagens. Vocês vão pegar lá na embalagem da pasta, por exemplo, essa daqui, Malvatri Kids, tá? É um exemplo. Já vem aqui, ó, com flúor, e aqui embaixo, escrito com flúor, tá escrito 1100 ppm.
pessoa olha e fala, tá bom, mas eu não tenho ideia do que quer dizer 1.100 ppm. Gente, para mim isso aqui é grego, eu não sou dentista. Dentista entende isso aqui, mas o público não sabe. Então, é uma informação muito importante. ppm quer dizer partes por milhão. É uma sigla, como metros, como quilos, é que eles medem por ppm, tá bom? Crianças de 0 a 2 anos é meio grão de arroz de uma pasta com pelo menos 1.000 ppm. Menos de 1.000 ppm não funciona para prevenir cárie. É muito pouco flúor. Apesar de estar falando com flúor, vamos supor uma pasta lá está escrito com flúor para bebês. Tem menos de 1.000, é muito pouquinho, não vai prevenir a cárie. Então, vocês vão usar uma pasta de 1.000, normalmente é 1.100 ppm, na quantidade de meio grãozinho de arroz, certo? Entendendo por aqui? Dá um ok para mim, para ver se o pessoal tá entendendo. Aperta aqui no coraçãozinho, que eu quero ver esse coraçãozinho subindo aí, né? Tá bom? Crianças de 2 a 5 anos. Que pasta que eu vou usar? Tem alguém aqui com filho de 2 a 5 anos? Vamos lá, então. Você vai continuar usando essa pasta de 1.100 ppm, tá? Ou de 1.000 ppm. Você vai continuar usando essa pasta. Só que na quantidade um pouquinho maior. Em vez de ser meio grãozinho, a gente vai usar um grãozinho. Um grãozinho de arroz cru, não é nem arroz cozido, é bem pouquinho, certo? Então você vai lá na farmácia, no mercado e vai olhar o rótulo na parte ingredientes. Como eu disse, alguns fabricantes facilitam isso pra gente. A gente consegue achar essa informação de forma bem fácil. Vai lá, ingredientes, laboratório, alguns tá escrito bem grande aqui na frente. Outros não. Tipo, eu peguei essa daqui e fui ler. Gente, a letra tá miudinha, pequenininha, não tá escrito nada aqui, mas a gente tem que ver quanto de flúor que eu tô dando pro meu filho. Se tá sendo suficiente, se tá sendo demais, se tá sendo tóxico. Então, você vai lá no ingredientes e leia 1.000, 1.100 ppm, certo? De 0 a 5 anos. Daí, a quantidade vai variar com a idade. Meio grãozinho de arroz ou um grãozinho de arroz, tá bom? Certo. Que mais? E qual delas comprar? Tanto faz, tanto faz. O que importa é a quantidade de flúor. Se a criança, a gente usa muito como lúdico, né? Se a criança é uma menina na fase das princesas, compra uma de princesa, desde que tenha 1.100 ppm, tá certo? Ou o contrário, né? Os meninos querem de alguma coisa, algum tema que eles gostem, usa isso como artifício, tá bom? Isso daí é importante. Para as crianças isso é importante, né? Mas o importante é você ler a embalagem realmente. 1.100 ppm para adulto, por exemplo, já é uma pasta muito fraquinha, né? Já adulto normalmente é 1.450, algumas 1.500, mais que 1.500 aqui no Brasil não é permitido, certo? Então, a gente aprender a ler rótulos é o mais importante, ler a quantidade de flúor que tem no que a gente está comprando, tá bom? Dá para até fazer outra live com esse assunto, né? De flúor, de quantidade de flúor, flúor para adultos, quanto de flúor que a gente usa, quanto de flúor que tem em cada pasta. Às vezes a pasta de dente tá vendendo um clareamento, tá vendendo outro assunto e vai ver o flúor tá baixinho naquela pasta de dente de adulto. Então fica ligado nisso, sabe? O principal propósito dos cremes dentais é prevenção de flúor. Então tem que ter o flúor adequado para cada idade. E hoje, com uma live de criança, vamos falar de criança aqui, né? Mas o assunto é bem vasto mesmo. Então, a criança lá com 6 meses a 2 anos e meio, tá bom? Vamos falar de crianças de 6 meses a 2 anos e meio agora. 6 meses a 2 anos e meio, a linguinha já vai um pouquinho para trás, o queixinho começa a vir um pouco para frente, ela já iniciou essa introdução alimentar. O que a gente pode falar para as famílias, para as mães, para os pais, né, de criança dessa idade? Caprichem na alimentação, sabe? Criança que mastiga bem, ela vai desenvolver muito bem os seus maxilares. Então, claro, ela tem que ter os dentinhos, mas a mastigar carninha, mastigar cenourinha, frutinha, ensine seu filho a mastigar.
O mastigar faz exercitar todos esses músculos aqui e faz desenvolver melhor os ossos onde os dentes estão implantados, onde ali os maxilares, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Mastigar é fundamental para o crescimento adequado dos maxilares da criança. Tá bom? Aquele bebê que toma papinha e cresce sem aprender a mastigar, porque realmente é muito cômodo bater no liquidificador e dar. É cômodo, gente. Só que isso daí não é legal para criança. A criança tem que aprender a comer, a mastigar. Isso daí é bom em várias coisas, inclusive numa linha de prevenção a problemas ortodônticos. Muitos problemas ortodônticos surgem por falta de mastigar direito quando é pequenininho, ou excesso de algum hábito quando é pequenininho, porque os bebezinhos nascem com as boquinhas muito parecidas um com o outro, só que um vai para um caminho de mastigação correta, o outro com uma alimentação mais leve, né? Então daí não estimula da mesma forma. Então a gente tem que ensinar e estimular as crianças a estarem mastigando bem para o bom desenvolvimento maxilar, tá bom? A criança de 6 meses a 2 anos e meio também tem que ter o que a gente chama de competência labial, que é aprender e conseguir selar os lábios. Se a criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, fica o tempo inteiro com a boquinha aberta, que o lábio aqui não fecha, ou ela tem que fazer muita força para selar o lábio, alguma coisa está acontecendo. Talvez ela esteja respirando muito pelo nariz, às vezes ela tem alguma dificuldade, alguma obstrução na respiração. Então a gente tem que investigar o que está acontecendo, porque o normal entre 6 meses a 2 anos, 2 anos e pouco, é a criança conseguir dormir com a boquinha fechada, tá bom? Nessa idade já existem crianças que roncam, por exemplo. Isso daí é um sinal muito sério que precisa de procura de um profissional, né? Então a gente precisa realmente orientar essas famílias que as crianças precisam respirar bem, tá bom? Que mais? E passou de 1 ano de idade, né? Então ali entre 10 meses, 12 meses, usando essa escovinha, a gente pode usar essa daqui, ou a gente pode ir para uma escovinha mesmo, tá bom? A criança já tá maiorzinha, já tá aprendendo a pegar as coisas, segurar, muito legal. Eu achei essa daqui, eu fui até preparar esse material aqui para vocês, para essa live, né? Eu achei essa escovinha aqui muito bacana numa farmácia. Ela tem esse limitador. Então, se o bebezinho pega e enfia a escova sem querer na boca, então não machuca. Isso daqui eu achei bem bacana. Não precisa necessariamente ter esse daqui, tá? Esse daqui é da MAM. Mas se tiver, eu achei bacana, achei interessante. Escovinha sempre, de qualquer forma, com esse limitador ou não. Cabecinha bem pequena, cerdas bem macias e a quantidade de pasta indicada, sabe? Então, de 2 a 5 anos, 1 grão de arroz cru de uma pasta com 1000 ppm, 1100 normalmente. Essa Malvatri Kids é 1100, que é meio protocolo, assim, normalmente é 1100, 1450 ou tem algumas bem menos. Então, uma pasta, qualquer marca, desde que tenha 1100, 1 grãozinho de arroz, que é um cheirinho da pasta, assim, sabe? Ocupa mais ou menos um tufinho disso daqui. E pra gente garantir ali a segurança da prevenção de cáries. Mas por que tem que ser tão pouco? Porque o flúor, ele é tóxico, como qualquer remédio que a gente tome, como qualquer coisa, né? Se a gente comer açúcar demais, se a gente tomar álcool demais, se a gente tomar remédio demais, se a gente tomar muita dipirona, isso daí é tóxico. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, não é? É a dose. Então, a gente tem a dose certa para o tamanho do corpo da criança para ela poder metabolizar. As crianças com menos de 5 anos de idade têm uma dificuldade muito grande em cuspir, por exemplo. Então, ela não vai conseguir cuspir. O que a gente orienta? Dar uma dose segura, porque se mesmo a criança acabar engolindo, essa dose não vai fazer mal. Então, essa é a orientação. E a dose é essa que eu acabei já de passar para vocês.
O flúor em excesso, o que ele pode causar? Causa um problema que a gente chama de fluorose. É um problema muito sério, que tem consequências assim muito sérias. O flúor ele é absorvido no sistema, né? Absorvido pelos ossos, pelo sangue, no organismo da criança e pode interferir nos dentes que estão em formação, naqueles dentes que estão aqui dentro, que não nasceram ainda. Então, esse flúor vai fazer o que nos dentes? Pode fazer um esmalte mais esfarelento, assim, sabe? Um esmalte que vai fazer cárie mais fácil, que vai quebrar mais fácil, que vai ser manchado. Normalmente as famílias, as mães se preocupam muito com as manchas. Eu sempre falo, olha, a mancha é o de menos. O que a gente tem que se preocupar é com a cárie, é com a facilidade de fazer cárie, manchas depois, o dentinho de leite vai trocar, o permanente, existe procedimentos cosméticos mais pra frente, mas a prevenção de cáries, isso que é o mais importante, tá? Então, a fluorose é isso, é o excesso da ingestão de flúor que vai entrar no organismo da criança e pode causar problemas nos dentes. Existem estudos até mesmo que esse excesso de flúor causa problemas nos ossos e outras questões, né? Mas enfim, desde que seja com cuidado, com cautela e orientação e supervisão, o flúor ele é muito bem-vindo e é um método eficaz na prevenção, tá bom? Prevenção de cáries. Entre 2 anos e meio a 5 anos, tem algumas questões que a gente tem que observar nos dentinhos das crianças também. Por exemplo, eles vai estar nascendo outros dentes aqui no fundo, vai estar fazendo movimentos de lateralidade, vai conseguir aprender a mastigar de uma forma melhor, né? Nessa idade, se a criança ainda está com chupeta, tem que tirar antes de iniciar aquela outra troca de dentes, né, das janelinhas, porque senão esses problemas que acabam surgindo com chupeta, excesso de chupeta, mamadeira, dedo, essas coisas, vão acabar se tornando problemas definitivos de uma correção um pouquinho mais difícil mais pra frente, tá? Então, o ideal é tirar o quanto antes. As famílias me perguntam, mas quando que eu dou chupeta, quando que eu tiro? Bom, se você for perguntar para uma ortodontista quando dá chupeta, eu vou te falar, tenta não dar, tá? De preferência. Não teve jeito? Sem julgamentos. Tenta tirar até 1 ano de idade. Por que 1 ano? Porque 1 ano a criança ainda não vai negociar tanto com você. 2 anos de idade, a criança já tem outros argumentos, choro e birra e essas coisas que é muito mais difícil da gente negociar. Mas se não conseguiu tirar com 1 ano, tira com 2. Não conseguiu tirar com 2, tira com 3, mas tira o quanto antes, sabe? Não vai empurrando esse problema, porque quanto mais tempo passar é mais difícil. E os problemas podem se tornar temporários e passar para definitivos. O mais importante é tirar, assim, chupeta, essas coisas, antes da troca definitiva dos dentes, com certeza. Senão daí a deformação óssea que acaba causando, acaba sendo mais definitiva. Não que isso não tenha tratamento. Eu trabalho com ortodontia, eu trabalho com isso, gente. Podem me procurar, tá? Mas eu tô passando minha informação de mãe. Tira o quanto antes. Mas se não conseguir tirar, me procure, que com 5 anos a gente consegue pôr o aparelhinho para resolver. Mas eu tô sendo mais sincera com vocês, tá bom? Para tirar realmente, de preferência não dá, mas se der, não tem problema, sem julgamentos, vamos conversar, vamos tentar tirar, fazer um plano, né? Para essa criança ficar tranquila, né? Ficar tranquila e se for para tirar a chupeta de uma forma bem tranquila, de forma que ela não substitua pelo dedo depois, sabe? Porque daí é um outro problema, né? Substituir pelo dedo. O dedo ou chupeta nessa idade de 2 anos, 3 anos, né? O que vai fazer? Vai fazer com que os dentes vão ficando no formato do que está na boca. Se o dedo tá aqui, vai ficar um buraco nos dentes. A criança fecha a boca e fica um buraquinho. Quem que já viu isso aí, né? É bem assim. Tem criança que chupa o dedo aqui do lado, então o buraco fica aqui do lado. Tem criança que fica chupeta. Então o dente, ele copia muito o formato do que a criança está colocando na boca, certo? Existem aparelhinhos que a gente consegue colocar lá no consultório, que eu coloco bastante. A partir de 4 anos e meio já dá para pôr, porque já é uma criança pouquinho, né, não é tão bebê.
que ajudam essa questão de tirar dedo e chupeta, tá bom? Então, quem tiver crianças aí com 4 anos e meio, 5 anos, quiser alguma orientação, pode me chamar, depois a gente conversa. Existe essa forma, tá? Mas se a mãe conseguir tirar dedo, chupeta até uns 3 anos e meio, normalmente essa mordida volta ao normal e não necessariamente precisa de um tratamento depois, tá bom? O que mais? Mais alguma dúvida que vocês gostariam? Eu acredito que o mais importante seria isso, né? A gente saber a quantidade de flúor, conseguir definir qual tipo de flúor usar, a escova de dente que a gente vai usar, isso tudo a gente falou hoje aqui. E alguns hábitos como escolher escova, né? Cabeça pequena, cerdas macias, uma forma segura, um cabo emborrachado. E a amamentação, né? Para as mães que conseguem manter essa amamentação por 1 ano ou 2, isso é um presente maravilhoso que você pode estar dando para o seu filho, tá bom? Eu vou deixar a live salva aqui para vocês compartilharem depois com amigos, com pessoas que possam se interessar pelo assunto. Estou à disposição e até mais. Hoje a live foi sobre cuidados com o sorriso das crianças, desde bebês até crianças de 5 aninhos de idade, mais ou menos. Tá bom? Um abraço, até mais.